Olá! Nesse final de ano de 2025, tivemos aí a publicação de vários editais da área fiscal, né? Cefaz São Paulo, Cefaz Mato Grosso, Cefaz Rio Grande do Norte, Cefaz Pará e a republicação do edital da Cefaz Goiás. E a gente ainda está esperando aí Cefaz DF aparecer, né? E uma pergunta muito comum que eu recebo é, Ju, e agora, né? Como que eu estudo nesse pós-edital? A primeira coisa que eu preciso te dizer é que você vai ter que escolher, não tem jeito, tá? Se você tentar estudar para todos esses concursos, provavelmente você vai acabar não ficando competitivo para nenhum deles. Você pode até fazer vários deles, né? Não vai dar para fazer todos, é claro, né? Mas dá para fazer mais de um desses concursos. Mas independente disso, você vai precisar escolher qual desses concursos você vai de fato focar, né? Qual é o seu plano A? Qual é aquele que você vai se dedicar mais, né? Até porque, por mais que os editais sejam parecidos, as estratégias de prova variam, os pesos entre as disciplinas mudam, as bancas são diferentes, e isso faz com que, para ter uma preparação eficiente, a gente precise realmente focar. Dito isso, né, vamos lá pensar, então, o que a gente faz nessa reta final, porque essa é uma fase em que muitos alunos acabam perdendo a aprovação. Por quê? Qual que é a tendência normal, né? É o aluno olhar para aquele edital, ele vê tudo que falta para ele estudar, porque dificilmente chega um aluno num pós-edital, principalmente para a área fiscal, em que a gente está falando aí de mais de 20 disciplinas, já tendo fechado o edital de todo mundo, não tendo nada novo para estudar. Isso dificilmente vai acontecer, né? Eu, por exemplo, eu nunca consegui fechar mais do que 70% do edital da área fiscal. E isso não me impediu de ser aprovada 3 vezes e também não vai impedir você. O problema é que muitos alunos, quando eles chegam nessa reta final, ainda tendo muita coisa para estudar, a tendência natural é que ele queira estudar tudo. E aí ele sai que nem um desesperado, né? Estudando aí 8, 10 horas por dia, se é um aluno que pode se dedicar exclusivamente aos estudos, estudando que nem um louco, tentando consumir toda aquela quantidade de conteúdo, sem nenhuma técnica, sem nenhuma estratégia, sem nenhum planejamento. E aí o que acontece? O que acontece é que na hora que ele chega na prova, ele olha para a questão e ele fala assim: eu já estudei isso, mas eu não me lembro. E ele não consegue responder a questão por 2 motivos. Ou porque ele fez um estudo raso demais, ou porque, de fato, ele estudou aquele conteúdo, mas ele não memorizou. Ele não armazenou aquele conteúdo na memória de longo prazo. E aí ele até lembra de algumas partes, de algumas coisas, mas não o suficiente para acertar a questão. Então, nesse vídeo, eu vou te dar uma estratégia que você vai adotar em qualquer pós-edital, independente do concurso que você escolher. A primeira coisa é entender que a gente precisa dividir o tempo de pós-edital em 3 tarefas básicas. 3, porque, na verdade, a gente não tem prova discursiva nesses concursos. Se a gente tivesse uma etapa discursiva, a gente precisaria ter uma 4ª fase, que é justamente a preparação para a prova discursiva. Se o concurso não tem prova discursiva, a gente vai pegar o nosso tempo de estudo, né? Você vai ali fazer um planejamento realista de quanto você de fato consegue estudar no pós-edital. E aí também outro cuidado aqui, né? Às vezes o aluno, ele tem uma carga horária média que não chega a 20 horas semanais. E aí, por algum milagre, né, ele acha que vai virar a chave no pós-edital e ele vai conseguir estudar 40 horas. Isso dificilmente vai acontecer. E aí, se você se programa, se você monta um planejamento, pensando nessa carga horária e você não consegue cumprir, é muito pior do que se você já tivesse feito um planejamento com uma carga horária realista, que de fato cabe aí dentro da sua rotina. É óbvio que o pós-edital, ele exige da gente um sacrifício maior, uma entrega maior. Eu costumo dizer para os meus alunos que o pré-edital é um momento de equilíbrio.
É um momento em que sim, você vai fazer sacrifícios, mas você precisa ir levando e alimentando outras áreas da sua vida. Você não pode deixar os seus relacionamentos de fora, você não pode deixar a sua saúde de fora, você não pode deixar a sua religião de fora, você não pode deixar o seu trabalho de fora. No pós-edital, aí a gente precisa realmente deixar com que alguns pratinhos se quebrem, né? É o que eu falo que é o hiperfoco. É uma energia extremamente concentrada por um período curto, visto que o pós-edital normalmente ele dura ali em torno de 2, 3 meses. Em raríssimos casos ele se estende um pouco mais do que isso. Então, o pós-edital é realmente aquele momento de sentar, de conversar com a família, de pedir apoio, né? De entregar as crianças para a sogra, para os pais, de começar a comer quentinha, comida requentada, de colocar, às vezes, uma faxineira uma vez na semana. Por quê? Porque é um momento em que você precisa se dedicar mais. Então, vale a pena, por exemplo, tirar folga, tirar férias, banco de horas, para conseguir ter um tempo extra de estudo nesse pós-edital. Mas, independente disso, a gente precisa entender que a vida não vai parar para você estudar nesse pós-edital. Os problemas vão continuar acontecendo e você vai ter que resolver muitos deles. Nem todos esses problemas a gente vai conseguir delegar ou a gente vai conseguir empurrar para frente. Então, na hora de fazer um planejamento, leva isso em consideração, né? Olha de fato para a sua vida e entenda o que pode ser feito para otimizar, para conseguir mais tempo, às vezes reduzir tempo de celular, às vezes deixar de fazer algumas obrigações. Se você é uma pessoa muito ativa na igreja, talvez diminuir um pouco isso. Se você é uma pessoa que está sempre muito presente, muito disponível para os amigos, para a família, cortar um pouco isso nesse pós-edital. Mas, de qualquer forma, dificilmente você vai conseguir o dobro de horas que você estuda hoje, tá? Então, tenha uma expectativa realista quanto a isso. Bom, de posse disso, né, você vai dar uma passada no edital e vai dar uma analisada em todas aquelas matérias, quais os assuntos que você estudou e quais os assuntos você ainda precisa estudar. Primeiro, a gente faz uma análise mais macro, né? A gente olha para as matérias. Bom, de todas as matérias que vão ser cobradas no meu concurso, quais são aquelas que eu já estudei e eu já terminei, já fechei, tenho um bom domínio delas? Quais são aquelas que eu ainda estou estudando? E quais são aquelas que eu nunca vi? E aí, com base nessa análise, com base no peso dessas matérias para a sua prova, você vai definir quanto de tempo e quanto de energia você vai empregar em cada uma dessas disciplinas. Pode ser que depois de fazer essa análise, você descubra que algumas daquelas disciplinas sequer vão ser estudadas. Algumas vão ser estudadas só por questões, através de aulões. Outras, você vai estudar alguns assuntos específicos. E outras, de fato, você vai precisar mergulhar nelas, porque tem um peso grande na sua prova, porque são matérias muito importantes, matérias chaves, e aí você vai precisar dedicar mais atenção a ela. Feito isso de uma forma mais macro, pensando na matéria, chegou a hora de agora a gente avaliar a questão dos assuntos. E aí, se a gente está falando de bancas maiores, como a Carlos Chagas, como o Sebrasp, essa sua análise vai ficar mais fácil, né? Basta você olhar as questões anteriores e conseguir identificar ali quais são aqueles assuntos que têm um custo-benefício melhor. E aí, eu vou te falar uma coisa, né? Às vezes, o aluno pega algumas análises feitas por cursinhos e tal, que me deixam um pouco preocupada. Por quê? Essa análise, para que ela funcione de verdade, ela precisa de 2 requisitos. O primeiro deles é óbvio, né? A gente precisa pensar ali na banca, tá? A banca tem que ser específica. Não adianta, por exemplo, eu querer olhar todas as questões que foram cobradas na prova de direito constitucional para a área fiscal em 2025. Cara, cada banca gosta de cobrar a matéria de uma forma diferente. Então, olhar a banca é fundamental. Mas dentro da banca, a gente precisa olhar também para as áreas. Porque se você olhar, por exemplo, questões mais cobradas em direito constitucional, para a área de segurança pública e para a área fiscal, mesmo que seja a mesma banca, você vai perceber que isso muda.
E aí, se a gente coloca só a banca sem avaliar a área, a gente pode ter uma análise distorcida daqueles assuntos que realmente são mais cobrados. A segunda coisa que a gente precisa prestar atenção é no ano, né? Se eu começo a pegar anos muito anteriores, eu vou pegar de 2020, os 5 últimos anos, provavelmente a sua análise também vai ser distorcida, porque as bancas mudam a forma de cobrar esses assuntos. Então, cuidado na hora de analisar isso, né? Para que realmente essa análise que você está fazendo, daqueles assuntos que têm um custo-benefício melhor, ela precisa ser uma análise o quê? Com relevância estatística, né? Porque é óbvio que a banca pode mudar o posicionamento, ela pode começar na sua prova a inovar e cobrar assuntos que ela nunca cobrou, tá? Isso pode acontecer. Agora, é uma chance menor do que de você fazer uma análise distorcida, achar que um assunto é muito importante, mas ou porque você pegou áreas que não tem nada a ver com a área fiscal, ou porque você pegou anos muito anteriores, e aí a banca já mudou a forma de cobrança, os assuntos preferidos, tá? Você primeiro faz essa análise, mas depois a gente precisa fazer uma análise mais profunda no sentido de pensar não só naquilo que é mais cobrado, mas naquilo que tem um custo-benefício melhor, pensando que agora o seu tempo é mais escasso. Que agora a gente não está pensando mais num pré-edital em que você tem um tempo indefinido para estudar. Vou dar um exemplo claro, tá? Imagina que você não tenha estudado nada de direito administrativo até agora. E que você quer, então, nesse pós-edital, faltando aí 2, 3 meses para a prova, estudar um pouco de direito administrativo. E aí, provavelmente, na hora que você filtrar lá, você vai perceber que um dos assuntos mais cobrados em disparado é a parte da 14.133, que é a nova lei de licitações, né? Porque de nova já não tem muita coisa mais. Mas, enfim, que é a lei de licitações. E aí você fala, opa, então vou começar o meu estudo pela lei de licitações. Qual é o problema dessa estratégia, né? O problema é que se você não tem nenhuma base de direito administrativo, já vai complicar um pouco para você, porque sem entender administração direta, administração indireta, vai ficar um pouco difícil contextualizar a norma. Segundo, porque a nova lei de licitações ela é gigantesca, ela tem vários detalhes, ela tem muitas coisas que você vai precisar memorizar. E isso vai demandar de você um tempo grande. É muito provável que você nem consiga finalizar esse estudo dentro dos 2, 3 meses de pós-edital. Sendo que, se você tivesse optado por outros assuntos que têm um menor percentual de cobrança, mas que são assuntos mais simples, que às vezes, assistindo uma videoaula, que às vezes pegando os conceitos básicos, um material mais resumido e resolvendo questões, você conseguiria ter um domínio maior do tema e conseguiria performar melhor na hora da prova. Então, cuidado na hora de fazer essa análise para não pensar só em quantidade de questões, né? E índice de cobrança, mas pensar também em índice de complexidade, em quanto tempo eu demoro, em custo-benefício realmente de estudar aquele tema. Isso é muito mais relevante. Bom, agora então você já tem um mapa, né, de como é que você vai estudar as matérias, os assuntos. Só que tem uma coisa importante. Se você já vem estudando, que é o ideal, você já acumulou uma quantidade de conhecimentos aí. E se você não revisar, se você simplesmente se dedicar 100% do tempo do pós-edital a estudar conteúdos novos, você vai fazer uma troca de caixas. Você vai chegar na hora da prova e vai conseguir acertar questões desses assuntos que você estudou nesses últimos 2, 3 meses, mas vai errar questões de assuntos que você já vem estudando há meses, quiçá anos, porque faltou uma revisão. Então, quando eu falo para você que a gente precisa dividir o tempo do pós-edital em 3 ações específicas, é sobre isso que eu estou falando. Você precisa, sim, dedicar uma parte do seu tempo a estudar conteúdos novos, mas você precisa também dedicar uma parte do seu tempo para revisar os conteúdos que já foram estudados. Porque se você não fizer isso,
na hora da prova, você vai errar questões de coisas que você já tinha estudado. E além disso, você precisa resolver simulados. Esse é o momento de fato, fazer simulado. Né? Às vezes o aluno entra na mentoria e aí ele começa a estudar para um concurso que ainda não tem nem banca definida, que não tem edital publicado nem nada. E às vezes ele começa assim, Ju, mas quando é que eu vou fazer simulado? Quando é que a gente faz um simulado? A gente faz um simulado depois que o edital é publicado. Pensa comigo, tem algum cabimento eu fazer simulado antes de ter edital publicado? Não tem. Por quê? Porque o simulado é para simular condições de prova. Se o edital não está publicado, eu não sei quais são as minhas condições de prova. Muitas vezes eu não sei nem quais são as matérias que serão cobradas, qual é a banca, a quantidade de questões, o tempo de prova, se tem discursiva, se não tem discursiva. Como é que eu simulo isso se eu não sei como é que vai acontecer? O simulado é aquele treino que você faz, sabe lá, quando um time vai jogar, a seleção brasileira, e aí na véspera do jogo ele vai lá fazer um treino no campo mesmo, com a escalação que vai ser a escalação do dia do jogo. O objetivo do simulado é simular as mesmas condições que você vai encontrar na hora da prova. Então, esse momento, o momento da publicação do edital, sim, é o momento de começar a fazer simulados. E aí você vai fazer o simulado nos mesmos moldes que você vai encontrar na prova. Com o mesmo tempo de duração. Se a sua prova é de tarde, você faz o simulado à tarde. Se você tem uma prova de manhã e uma prova de tarde, você faz uma prova de manhã e uma prova de tarde. Se a sua prova tem 4 horas de duração, você vai fazer o simulado em 4 horas de duração. Você precisa ter o caderno impresso, você precisa marcar o gabarito. Você não pode estar com relógio. Você não pode usar lápis, borracha, marca-texto, calculadora. O seu objetivo é simular da forma mais fiel possível aquelas condições que você vai encontrar no dia da prova. E aí, às vezes, as pessoas perguntam, mas quantos simulados eu faço? Depende, né? Quando a gente tem discursiva e objetiva juntas, eu gosto de fazer mais simulados, porque o tempo normalmente costuma ser um problema. Mas, em regra, se você conseguir fazer aí 3, 4 simulados, já tá bom. Tá? Já tá bom, já é uma boa quantidade aí de simulados. Até porque, eu posso fazer todo final de semana? Não recomendo, tá? Não recomendo. Porque o simulado não é só fazer o simulado, você precisa corrigir, você precisa ver as questões que você errou, você precisa repensar o seu plano de estudos com base no seu simulado. Então, não adianta fazer simulado todo final de semana, porque você ainda precisa estudar, né? A menos que não, Ju, já está tranquilo, eu já estudei tudo, estou só na etapa da revisão, aí tudo bem, tá? Se não for o caso, não tem necessidade de fazer simulado todo final de semana. Beleza? Então, nesse momento, o que a gente faz é isso. É estudar conteúdos novos, é revisar os conteúdos já estudados e é fazer simulados. Qual é a proporção do tempo entre estudar conteúdos novos e revisar conteúdos já estudados? Depende, né? Quanto que você já estudou? Quanto mais coisas eu já estudei, mais tempo eu preciso deixar para a revisão desses conteúdos. Eu comecei a estudar tem 3 meses, tem 6 meses. Provavelmente eu tenho pouca coisa para revisar, e aí eu preciso deixar mais tempo para estudar os conteúdos novos. E aí, um detalhe que é importantíssimo, que vai fazer toda a diferença. Faltando de 15 dias a 1 mês para sua prova, chegou a hora de mudar completamente a estratégia. Esse é o momento do estudo intensivo, de decorar, de massificar os conhecimentos. De 2 a 4 semanas antes da prova, é o momento em que a gente pausa o plano, né, de estudar conteúdos novos e a gente vai se dedicar 100% a revisar conteúdos já estudados. E essa revisão não é a revisão que a gente vem fazendo, uma revisão por questões. Não. É uma revisão focando nos assuntos principais, lendo, relendo, lendo mais uma vez, se preocupando principalmente em memorizar, em decorar os detalhes. Sabe aquele estudo que a gente fazia na véspera da nossa prova?
Por que você ia bem, né? Naquele estudo que você fazia ali, que você acordava mais cedo, que você virava à noite, lendo 10, 20 vezes o seu caderno. E aí você ia lá, fazia a prova, saía da prova e não lembrava mais de nada. Mas por que esse estudo funcionava? Por que isso dava certo? Porque você realmente conseguia armazenar aqueles conteúdos na memória de curto prazo. Então, essa revisão final, que dura de 2 a 4 semanas, dependendo do tanto que você estudou, do tanto de conhecimento acumulado que você tem, é exatamente esse mesmo processo. É colocar esses detalhes, essas pecinhas, na memória de curto prazo. É aquele estudo que você vai fazer para aquela prova. Na hora que sair, você vai esquecer tudo, mas ele vai te ajudar a acertar muitas questões lá na hora da prova. E essa revisão não é por questões, porque por questões é um processo de memorização mais duradouro, mas que demora mais tempo para acontecer. A releitura é uma coisa que a gente faz, a gente consegue decorar mais rápido, mas em compensação é uma memória mais volátil, que a gente perde mais rápido. Mas se a gente já está nas vésperas da prova, não tem problema. Então, divida o seu tempo. Pense no seu pós-edital. Não adianta continuar estudando como se você não tivesse com o edital publicado, como se você não tivesse uma data para fazer essa prova. Se você não fizer essa análise, se você não for estratégico nesse momento de pós-edital, você vai matar todo aquele pré-edital bem feito. E agora, eu tenho um convite para você que de fato estuda para a área fiscal. Pela primeira vez, nos dias 17 e 18 de janeiro, vai acontecer uma imersão comigo, a imersão Rota Fiscal. Vão ser 2 manhãs inteiras, das 9 às 13 horas, no final de semana, para a gente montar o seu plano de aprovação na área fiscal. Serve para você que está começando agora os estudos, serve para você que ainda não está estudando para a área fiscal, mas que quer conhecer um pouco mais, e serve principalmente para você que já estuda para a área fiscal. Eu vou te mostrar o plano que vai te levar ao seu tão sonhado cargo de auditor fiscal. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, o link para você adquirir o ingresso por um preço absurdamente baixo. É um valor simbólico, porque o que eu quero de verdade é o seu comprometimento em passar esse final de semana comigo, numa atividade prática, para você sair de lá com o seu plano fiscal montado. Combina comigo? Reserva sua agenda, 17 e 18 de janeiro, das 9 às 13 horas. Esse é o passaporte para o seu cargo, para a sua posse de auditor fiscal em 2026. Clica aqui e já garante o seu ingresso. Um beijo e até o próximo vídeo.